Estamos começando mais um gibizinho do Eliminado, dessa vez com a Holanda. Se você chegou nesse vídeo e tá confuso, tipo, o que é gibizinho do Eliminado? Onde é que eu estou? É o seguinte, esse projeto começou na Copa do Mundo, que já acabou, mas é basicamente assim, cada país que for eliminado da Copa do Mundo vai ter um vídeo sobre a história dos quadrinhos. Como a Copa já acabou, vai ter vídeo de todos os países, obviamente. Então, o de hoje é sobre a Holanda, a história dos quadrinhos holandeses, né? Stripverhaal, como eles chamam tiras em quadrinhos, histórias em quadrinhos na Holanda. Véi, a história do quadrinho holandês é muito antiga, desde o século XV. Já tem produção de quadrinhos com uso de balão de fala, para vocês terem uma ideia, e muita fofoca, era muita picuinha que tinha. A gente pode colocar o primeiro quadrinho que tem uma sequencialidade, tem um balão de fala, foi uma fofoca. O rei não queria tretar com o outro cara e escreveu uma carta com desenho e balão de fala narrando um possível evento, uma possível briga entre os dois, e mandou pro cara que ele não queria conversar. E aí ficou essa loucura, e é muito doido que o quadrinho tem o rei fulano falando alguma coisa pro ciclano, sabe? É muito doido. Mas assim, saindo da área da fofoca do Nelson Rubens, ok. Nelson Rubens, ok. A gente tem, em 1460, uma publicação quadrinizada, apesar de não ser pensado como quadrinho, católica, mostrando o processo de tortura do São Erasmo. Então a gente vê ele levando porrada, prego na cara, sendo queimado e tudo o mais, porque a Igreja Católica, ela tinha a cultura, né? As pessoas não eram letradas, não eram alfabetizadas, então eles faziam pequenos textinhos, não textinhos, mas pequenas ilustrações, né, sequenciais, mostrando eventos da história do catolicismo e coisa do tipo. Algo similar acontece na Alemanha com Martim Lutero, né? O Martim Lutero faz as teses, cola na porta da igreja, e aí a Igreja Católica ela faz uma peça publicitária meio quadrinizada, descendo o cacete em Martim Lutero, na mesma estrutura, né? Esses textinhos medievais, baratos e fáceis de serem feitos, eles tinham um nome chamado Perdoem o Meu Holandês, Manexprent. Ou também, né, nos outros lugares, por exemplo na Inglaterra, chamava de Cat Penny, que era uma publicação baratinha, menos de 1 centavo, e que tinha esses textinhos, né? Então, muito desse Manexprent era usado nessa época medieval, né? Porque era mais fácil, era mais barato, e era mais fácil de você espalhar. E aí aquela fofoca que eu falei no comecinho foi em 1493 com a obra chamada Carta de Graaf Bernard van Meer contra Carol van Egmond. E aí tem essa treta, né, do Van Meer contra esse cara. Ele faz uma carta narrativa com desenho tretando, mano, tretando. E é legal porque desde essa época, 1493, tinha o balão de fala. Ele coloca assim no meio da carta, tipo, é uma coisa meio estranha, a estrutura dela, né, meio estranha comparado com o que a gente tem hoje, né? Não, porque naquela época não foi pensado para ser o que a gente usa hoje, mas enfim, depois no outro vídeo eu comento sobre esse assunto. Mas tem um balão de fala, tem uma narrativa sequencial, sabe? E de 1493, e aí vem a americana falando, o garoto amarelo, o cadinho. No século XIX na Holanda é quando a gente tem o advento mesmo dos primeiros passos do quadrinho, né? Com o surgimento de diversos artistas focados no humor, voltados para publicações humorísticas, satíricas, aquilo que a gente já viu em vários vídeos, né? Revistas satíricas, jornais satíricos que usam elementos narrativos aqui e ali que remetem aos quadrinhos. A gente pode colocar o Jan Lins, né, como um dos primeiros quadrinistas da Holanda, que ele fazia ilustrações no jornal Het Humoristisch Album, em 1856, e foi importante para influenciar outros artistas que viriam depois, como Leblanc, que faz uma tira chamada Politiek Gesprek voor de Verkiezingen, que é, no vídeo do quadrinho brasileiro, eu falo do Flash, que ele faz uma tira em que políticos começam a discutir de maneira ok, e depois eles partem para violência física. Fazendo a pesquisa do quadrinho holandês, eu descobri que a tira do Flash, que é um
prussiano que viveu no Brasil e foi um dos primeiros a fazer quadrinhos no Brasil, na verdade é um plágio da mesma tira do Blanche. Só que a diferença do Flash Blanche é que o Flash cria uma situação em que aquela cena acontece em 60 segundos, né? Então cada quadro vai ser passagem de 10 minutos. E no caso do Blanche, eu tô vendo aqui, né? A do Blanche não tem essa evolução de 10 minutos, de 1 hora, quer dizer. Porém, é muito plágio porque tem um personagem no 6º quadro que ele tá com a língua de fora e é igualzinho a da tira do Flash. Eu fiquei, porra, Flash, eu te defendi, cara, eu te defendi. E você é um ladrão de ideias. O que acontece? O que tá acontecendo com os... Cadeia neles! Cadeia neles! Cadeia neles! Cadeia neles! Chega. Plágio! Mas naquela época plágio era comum, então a gente tem diversos lugares, diversos momentos da história em que a gente fala, o primeiro quadrinho dos Estados Unidos era aquilo ali, mas não, era plágio do Topfer suíço. O primeiro quadrinho argentino não era plágio do americano, do McManus. O quadrinho não era plágio do quadrinho holandês, bicho. Tudo era plágio, mas tudo bem, nessa época era várzea, né? Então, plágio, versão pirata era comum. Mas eu faço o disclaimer aqui do vídeo do Brasil, que vai sair antes do vídeo da Holanda. Quando eu falo do Flash e da briga política, né, é na verdade aquela tira que eu achava que era tipo super original e coisa do tipo, é um plágio dessa tira aqui do Politikgespräch von der Verzien, do Blanche, e que talvez essa tira do Blanche seja plágio de alguma outra anterior. Ninguém sabe, ninguém vai saber, a não ser que as pesquisas apareçam, mas é isso. O início das histórias em quadrinhos ou dessa produção artística, coisa do tipo, é cercada de plágios, não tem pra onde fugir, é aceitar, e cada país tem a sua evolução baseado no plágio que chegou primeiro e coisa do tipo. Caraca, desculpa, eu dei uma revoltadinha, né? Eu saí um pouco pulei o corguinho, né? Peço perdão, mas vamos respirar, calma. Vamos seguir de forma tranquila, ou talvez polêmica, não sei, mas acho que vem tranquilidade aí. Surto. Tomei uma aguinha, tamo de boa. Em 1866 começa a publicar as versões holandesas da tira do Topfer, né? O Cryptogame, né? O Cryptogame foi uma das primeiras obras do suíço, né? Do Topfer, e chegou traduzido em holandês, traduzido e não modificado como os americanos fizeram em holandês. Então aqui nesse período a Holanda começa a importar esse tipo de material, né? Mais pra frente, né? Nos anos 90, nos anos 60, 70, começa a trazer muito material franco-belga, por exemplo, que traz a maturação e o estilo holandês começa a ficar bem parecido com o belga, né? Com o franco-belga, até porque a Holanda e a Bélgica, né, são próximas ali, então tem a região que elas ficam naquele vai e vem de artistas da Holanda trabalham para a Bélgica trabalha para a Holanda e tudo no idioma holandês. E no começo dos anos 20, né, tá rolando a Primeira Guerra Mundial. Por incrível que pareça, o período da guerra é benéfico para a produção de quadrinhos holandeses, porque os artistas começaram a fazer muito mais desenhos, muito mais artes satíricas, né, zoando essa situação da guerra, né? Então tem um advento humorístico muito grande na Holanda durante esse período, tanto que acho que 22 surge uma das séries em quadrinhos mais famosas e controversas da Holanda. A obra chamada Bulletin en Bundestag, de A.M. de Jong e o George Van Redonk. Então, esses dois, né, o Jong cria o texto e o Redonk cria o desenho, né? Ele faz uma história de dois garotos, um magro, alto, e um gordinho, baixinho, que era polêmica porque as histórias eram um tanto quanto um humor muito estranho, muito depreciativo, pode dizer escatológico, tinha cenas com nudez, tinha cenas de vomitaço, assim, personagens vomitando, era escatológico. E aí a galera dos bons costumes ficava assim, que é isso? Vamos censurar essa parada? E os caras, não vai censurar porra nenhuma. E essa obra, ela foi tão famosa que começou a ter um merchandising cabuloso em cima dela. Bandas... Bulletin en Bundestag, jeugdsentiment voor Nico Haag.
tem uma banda chamada Bulletin and Bonnestag, que tem uma música chamada Bulletin Bonnestag in Brazil. Teve peças de teatro, teve apresentações circenses. Teve filmes, teve programas de tudo quanto é tipo por causa disso. Foi uma série extremamente famosa, importante para o mercado quadrinístico holandês. Em 1924, Gerrit Rotman criou uma série chamada, perdoe meu holandês aqui, ao meu professor de holandês 1, peço perdão neste momento, Snuffelrag en Narrelite, que faz um sucesso estrondoso. Esse cara, o Rotman, grave esse nome. Para quem não sabe, eu gosto muito de estudar a Islândia e o quadrinho islandês. Esse Rotman, um dos primeiros quadrinhos a aparecerem na Islândia foi o quadrinho deste holandês, que era tipo uma fadinha de luz, era alguma coisa do tipo. E fez um sucesso estrondoso na Islândia. Fazendo pesquisas assim, iniciais, a gente sempre acha esse mais fácil. Só que alguns anos antes surgiu outro dinamarquês. No vídeo da Dinamarca eu cito, né, o Haliruka, que chega na Islândia. Nesse aqui é o Rotman, que faz os primeiros quadrinhos estrangeiros a chegarem na Islândia, foi um dinamarquês e um holandês. Né? Tem o dinamarquês, tem 2 da Dinamarca que chegam na Islândia, mas enfim. Então esse cara, o Rotman, ele é importante porque ele faz umas adaptações também de textos, né? Só que ele faz histórias novas, histórias imaginativas usando bichinhos fofos. Então entra um conceito, entra uma parada de funny animals na parada. E histórias fantásticas voltadas para o público infantil. Então se ele fez muito sucesso na Islândia, imagina como foi na Holanda. Então ele tem séries, várias, diferentes tipos de quadrinhos na Holanda. Essa, né, a Snuffelrag en Narrelite, é uma das mais famosas, né? Eu fico falando assim holandês, vira uma mistura de alemão com islandês, né? Porque o holandês é uma língua meio feia, com todo respeito aos falantes de holandês. Nos anos 30 começa a entrar material americano, então quadrinhos do Popeye, quadrinhos famosos que estavam rolando nos jornais americanos, né? Graças aos syndicates também, chega na Holanda. Inclusive Mickey chega na Holanda e existem versões piratas diversas do Mickey. O Mickey é uma parada muito curiosa, né? Porque em cada lugar que ele apareceu no mundo fizeram várias e várias versões piratas dele. No Japão mesmo tem uma infinidade, na Sérvia, na Croácia, na Holanda. Dá pra fazer um vídeo. Vou queimar a pauta aqui, se alguém ver esse vídeo fazer primeiro, saiba que a ideia veio aqui primeiro, hein? Fazer um vídeo só sobre versões piratas do Mickey, porque tem cada uma mais bizarra que a outra. Mas vale mencionar, né, eu tinha falado do Rotman e coisa do tipo, ainda que seja estruturado como quadrinho, ainda usava muito o advento da legenda, né? O balão que foi usado em 1493 na fofoca, na treta dos caras lá, meio que foi deixado de lado até a entrada mesmo de material americano que usava o balão de fala com mais, vamos dizer assim, naturalidade e mais tranquilidade, né? Então as obras do Rotman e de outros artistas tudo usava o advento da legenda, né? Então você tinha o quadradinho com a imagem e embaixo um texto longo, médio ou curto, né, descrevendo. O Lince, ele usava textos mais curtos, né? Normalmente uma linha ou duas, e o desenho dele falava por si, né, basicamente. Então o texto dele já era meio que quase autossuficiente, sem necessidade de usar um advento textual para servir como muleta ou um a mais dentro da narrativa. No período da Segunda Guerra, né, tem a invasão alemã na Holanda, só que a Holanda já tinha um comportamento quadrinístico muito forte, né? Já tinha uma cultura de quadrinhos muito forte. Então a proibição que tinha muito em peso na Alemanha por conta do partido nazista, na Holanda não teve tanta força. Na Holanda aconteceu uma parada até que diferente. Usavam-se quadrinhos como forma de propaganda, né? Tem adaptações, sei lá, da Batalha de Roterdã que o exército nazista usa como propaganda. E muitos artistas, né, que trabalhavam e eram famosos nessa época acabaram indo sendo, como posso dizer, a favor do regime nazista, né, infelizmente. Mas curioso também, não é curioso, é meio que sintomático, né? Quando Hitler perde, a Alemanha nazista perde, o nazismo é derrotado,
Muitos desses artistas que eram pró-nazismo se tornam contrários ao nazismo. Não sei se contrários, né? Acho que só pegava mal para eles continuarem defendendo o rolê nazista, e eles começam a fazer obras caçoando do nazismo, né? Porque depois a Inglaterra entra na guerra, meio que faz um rolê lá e livra a Holanda do domínio nazista, né? Um pouco antes da derrota do Hitler, né? E aí começa a ter publicações de jornais caçoando, tanto de gente que era a favor numa época, agora sendo contra e coisa do mal. Mas também, né? Fica aquele negócio. Acho que pegou mal, sabe? O cara falou assim, velho, por que eu vou defender essa merda? Sabe? E aí, acho também tipo de vergonha, sabe? Aquela mágoa, aquela coisa, velho, eu defendi essa porcaria. Agora eu vou falar aqui que eu não defendo mais só pra zoar, limpar minha barra. E nos anos seguintes, né, 50 em diante, como eu tinha falado no comecinho do vídeo, a entrada de material francês, né, franco-belga, na Holanda fez com que o mercado pudesse se aquecer, ter inspirações, né. Muitos artistas fizeram revistas tentando imitar heavy metal, tentando imitar a Spirou, tentando imitar a Tintin, coisa do tipo, né, a Pilot, coisa do tipo, né, então tem as suas revistas, tem os seus materiais inspirados, né, de certa forma, com muita força nas publicações franco-belgas, né? Então a partezinha da Bélgica ali, que se liga com a Holanda, foi uma ponte muito importante para o desenvolvimento do quadrinho holandês. Nessa época também, ali para anos 50, começou-se a publicar álbuns, né? Começou-se a publicar revistas próprias de quadrinhos e não mais sendo veiculadas exclusivamente em jornal, né? Porque naquela época ainda tinha o advento do jornal ser uma fonte muito forte e poderosa para ser publicado quadrinhos, né? Algo da cultura norte-americana que era muito forte e só foi entrar meio que num decréscimo, numa desacelerada quando começa a surgir as revistas próprias de super-heróis, né? Mas ainda assim a cultura de quadrinhos em jornais dos Estados Unidos perdura até hoje, não com a força que tinha antes, obviamente, mas ainda se publica muito jornal nos Estados Unidos que colocam veiculados suplementos e coisas de quadrinhos ainda, tirinhas ainda. Então, tipo Garfield, né? Garfield sai até hoje em jornal, coisa do tipo Hagar. Hagar agora eu não sei. Aquele Hubert também tem, então, bem comum. E nessa época na Holanda, nos 50, começou a ter o advento do álbum, né, das revistas próprias. Surge um personagem legal chamado Jimmy Brown, que é um macaco, e tem um episódio, é um gorila, né, tem um episódio que ele luta boxe contra o cara, né, cultura. Em 62 surge a revista Pep, né, que é uma forma deles fazerem a versão holandesa da Piloté, basicamente. Então são vários autores fazendo histórias em quadrinhos numa revista de antologia. Em 68, na Holanda, surge o Dia da Tira, Day of Strip, que é basicamente o dia da história em quadrinho holandesa, né? Igual a gente tem aqui no Brasil, acho que 30 de janeiro, que é o dia do quadrinho brasileiro. A gente tem em 68, não sei o dia, na minha fonte aqui não falo o dia, mas nesse ano é cunhado o Dia da Tira. Em 67 surge a revista Tina, que era uma revista em quadrinhos voltada exclusivamente para o público feminino. Então surgem artistas como Dick Vlotz, Piet Wien, Tae Jong e Andreas Brandt, que começam a fazer histórias maravilhosas dentro dessa revista Tina. Eu vou colocar umas fotos aqui do estilo desse pessoal. E assim, tem artistas maravilhosos ali na Holanda e eles têm esse esforço de fazer uma publicação voltada para o público feminino. Em 70 começa a tira Catwan in Pinball, feito pelo Just Swart. O nome desse cara é importante porque ele é um dos artistas que fazem o rolê. Lembra na Bélgica que tem o estilo atômico e coisa do tipo? Eu falo um pouquinho dele no vídeo sobre a Bélgica. Esse cara aqui, ele pega o conceito da linha clara e coloca outros elementos visuais que não é muito característico da linha clara e cria um estilo diferente, mas ainda assim muito preso à linha clara, mas ele começa a usar mais sombreamento, mais linha cinética, ele começa a colocar mais elementos pequenininhos que deixam o desenho mais sujo, podemos dizer assim. Então ele cria um movimento novo. Então o Just, né, ele é um cara importante para a história do quadrinho holandês, que traz essa preocupação, traz essa criação artística diferente
da linha clara, que era muito rígida, né, como a gente vê nos desenhos do RG. E no vídeo da Bélgica vocês podem ter mais informação sobre o rolê desse estilo atômico e coisa do tipo. Mas o Just foi um dos responsáveis, apesar de não ter sido belga, né, mas ele tá ali naquela parte holandesa e belga que formam uma pontezinha bem próxima. Então acaba que artistas da Holanda interferem, né, de forma positiva dentro do tipo da criação belga, principalmente na pontinha que chega ali perto da Holanda, né? Então a parte desse estilo atômico, desse estilo novo, vem da Holanda. Aí, né, o período, a era de ouro, né, do quadrinho holandês, ali até a década de 40, né, já passou, não vai ter mais aquela grandiosidade que foi, mas os quadrinhos atuais, eles tentam fazer o que podem com o que tem, né? Então, quadrinhos digitais, muita publicação de jovens, coisa underground, é bastante comum. Então tem movimentos, tem, eu não vou dizer associações, mas tem grupos de artistas jovens que fazem os seus coletivos e lançam obras em quadrinhos punks, underground, muita publicação infantil, digital. Então assim, tem a preocupação, eles estão querendo fazer coisa, eles estão fazendo coisa, né? Isso é mais importante. E a gente tem artistas incríveis do lado holandês, mas que infelizmente também chega muito pouco no Brasil. Eu acho que também, posso estar falando merda, mas não tem muitos profissionais de tradução versados no holandês. Eu conheço esse meu professor de holandês, mas ele não trabalha com tradução de quadrinhos, né? E tem o Daniel Dago também, que é um puta de um nome, mas eu acho que o primeiro trabalho de tradução de quadrinho holandês chegou para ele ano passado, pra você ter uma ideia. Ele é mais tradutor de literatura, né? Um cara fenomenal. O Dago é um tradutor assim, de mão cheia, um excelente profissional, que é uma pena, porque tem muita coisa legal mesmo. Bem, então é isso. Terminamos aqui o gibizinho do Eliminado da Holanda. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, mete aquele like aí, curte, compartilha. Comente aí também quadrinho holandês que tu goste, que você conhece, coisa do tipo. Comenta aí também, vamos conversar, vamos assuntar sobre quadrinhos. Estamos conversado? Então beleza. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.